12ª reunião ordinária da 8ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Convido o vereador Eurico Freire para assumir a segunda secretaria, já que o vereador Alfredo Santana já se põe como primeiro secretário confirmado pela presidência. Para tomar assento à mesa diretora e com a palavra o primeiro secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 11ª reunião ordinária da 8ª sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 5 de setembro de 2016. Presidências dos excelentíssimos senhores vereadores Vicente André Gomes e Alfredo Santana. Aos 5 dias do mês de setembro do ano de 2016, às 9 horas, na sala João Negromonte Filho, sala das sessões, no andar térreo da casa de José Mariano, situada na rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sobre a presidência do vereador Vicente André Gomes. Ocuparam primeira e segunda secretarias, respectivamente, os vereadores Jurandir Liberal e Almir Fernando. E a presença dos demais membros desse poder: Aderaldo Pinto, Aerto Luna, Alfredo Santana, Aline Mariano, Amaro Cipriano Maguari, André Regis, Carlos Gueiros, Eduardo Xera, Eduardo Marques, Eurico Freire, Gilberto Alves, Henrique Leite, Isabela de Roldão, Luiz Eustáquio, Marília Arraes, Michele Collins, Osmar Ricardo e Vera Lopes. Havendo número legal, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, o que foi feito, submetida à apreciação do plenário. Foi a mesma aprovada sem restrições. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constaram as seguintes matérias: projeto de lei número 117 a 123 de 2006, ou melhor, 2016, todos de autoria da vereadora Michele Collins. Projeto de lei 124/2016, de autoria da vereadora Marília Arraes. Requerimentos número 3700/2016, de autoria do vereador Eurico Freire. 3701 a 3704/2016, de autoria do vereador Augusto Carreras. 3705 a 3707/2016, de autoria do vereador Eduardo Xera. 3708 e 3721/2016, de autoria da vereadora Aline Mariano. 3722 a 3725/2016, de autoria do vereador André Regis.
3726/2016, de autoria do vereador Eurico Freire. 3727 e 3728/2016, de autoria da vereadora Aline Mariano. 3729, 3730/2016, de autoria do vereador Marco Aurélio. 3731/2016, de autoria do vereador Augusto Carreras. 3732/2016, de autoria do vereador Marcos Menezes. 3733/2016, de autoria da vereadora Marília Reis. 3734/2016, de autoria do vereador Luiz Eustáquio. No horário destinado ao pequeno expediente, o primeiro orador a ocupar a tribuna, vereador Osmar Ricardo, mencionou a proximidade das eleições, criticando atos da campanha do candidato Geraldo Júlio, e citou a ascensão nas pesquisas do candidato João Paulo. Falou ainda sobre o fim do processo de impeachment, criticando seu resultado. Assumiu a presidência dos trabalhos o vereador Alfredo Santana. Fez o uso da palavra pela ordem o vereador Carlos Gueiros, que solicitou verificação de quórum. A mesa acatou a solicitação, determinando ao segundo secretário que procedesse a chamada de verificação de quórum. Estavam presentes os vereadores Alfredo Santana, Almir Fernando, André Regis, Carlos Gueiros, Eduardo Xera, Eurico Freire, Jurandir Liberal, Luiz Eustáquio, Michele Collins, Osmar Ricardo e Vera Lopes. Total, 11 presentes. Foram justificadas as ausências dos senhores vereadores Aimee Carvalho, Augusto Carreras, Stefano Menudo, Jadeval de Lima, Jairo Brito, Edmar de Oliveira e Wilton Brito. Em seguida, o senhor presidente declarou encerrados os trabalhos por não haver quórum regimental e convocou a casa para se reunir logo mais para uma reunião solene no local de costume. Declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada por quem é de direito. Feita a leitura da ata, senhor presidente. A ata encontra-se em discussão. Vereador Osmar, Vossa Excelência vai discutir a ata, fez um sinal aí. Vai discutir a ata? Como ninguém mais quer discutir, em votação a ata, os contrários queiram se pronunciar, e o silêncio indicará a aprovação. Aprovada a ata. Leitura do expediente. Requerimento número 3722 de 2016, de autoria do vereador Jaime Asfora Filho. Requerimento de número 3723 de 2016, de autoria do vereador André Regis. Requerimento de número 3724 de 2016, também de autoria do vereador André Regis. Requerimento 3725 de 2016, também de autoria do vereador André Regis. Requerimento 3675. Senhor presidente, 37... É a leitura do expediente. Desculpe. Requerimento de número 3675, 2016, de autoria da vereadora Aline Mariano. 367616, de autoria da vereadora Aline Mariano. Lido o expediente, senhor presidente. Darei início ao pequeno expediente, convidando o primeiro orador inscrito, ex ofício, vereador Luiz Eustáquio. Vereador
Jurandir Liberal, segundo também ex ofício. Vereadora Michele Colli, a terceira ex ofício. Vereador Osmar Ricardo. Vossa Excelência é convidado à tribuna e tem garantido os seus 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Carlos Guerreiro, que preside essa sessão, o nosso prefeito, o prefeito do Recife, mais uma vez, não diz o que quer de fato para a cidade do Recife. O debate entre os taxistas e o Uber, mais uma vez o prefeito grava outro vídeo desmentindo ele mesmo, porque o vídeo anterior, do domingo à noite, que tornou-se público na segunda-feira, no dia de ontem, foi gravado por ele mesmo, lá na Várzea, na casa lá de um companheiro lá. E aí ele fala que vai intensificar a fiscalização do Uber, que vai radicalizar, cumprir a lei federal. E agora faz outro vídeo, ontem, no final da noite, dizendo que não disse nada daquilo. Ó, é achar que o povo, vereador Rogério de Luca, é bobo. Achar que o povo é bobo. Se Vossa Excelência entrar nos blogs do Magno, do Jamildo, vai ver lá a fala dos eleitores contra Geraldo Júlio. Nas redes sociais, o que mais se fala é isso. Ah, ele tinha meu voto, a minha voto era minha família. Eu defendo o Uber, eu defendo o táxi. E por que isso, vereador? Porque o prefeito não tem posição. Ele não acredita nem no que ele diz. E quando o cabo não acredita no que fala, entra no vazio. Essa é a realidade. O Recife tem um prefeito que não sabe cuidar da cidade, que não tem posição, não tem firme, não é um cara que tem, vou fazer isso e vou fazer, eu sou prefeito, e vai dar certo. Porque não ouviu as pessoas. Ele tenta escantear o sindicato dos taxistas, não procura a associação do Uber, as pessoas do Uber, não procura dialogar com o povo, saber o que é que o povo do Recife pensa em questão dos taxistas e questão do Uber. E fica um prefeito entrando no vazio de uma história política, em um momento que ele fala de crise, que não conseguiu realizar, né, o que ele prometeu, porque ele prometeu demais o que não podia fazer. Né, ele quer dizer que fez mais habitacional, que cuidou mais da saúde. Por esse dia, vereador, nós vamos mostrar as maternidades do Recife como se encontram. Já que ele fala tanto do Hospital da Mulher e não cuida das maternidades, né, que as mulheres vão lá ter seus filhos. Vossa Excelência é médico, vereador Rogério de Luca, e sabe do que eu estou falando. A qualidade desses locais, né, para acolher crianças recém-nascidas ali, as UTIs com infiltração, mostra que esse prefeito criou a fantasia de um hospital da mulher. Porque é um hospital que não funciona 10% do que é para funcionar. Aí fica só apresentando isso, apresenta o Compaz. O que é que ele fez pela cultura do Recife? O que é que ele fez pela saúde? Nada. Quer falar das escolas. Teve 4 anos para cuidar disso. Tem crianças que não receberam nem o fardamento, nem um kit escolar. Aí fala da robótica, que coisa linda. Mas é só fantasia. O povo está ouvindo tudo isso aí.
e o prefeito, o candidato a prefeito do PT, João Paulo Lima e Silva, o ex-prefeito da cidade do Recife, que aparece na frente das pesquisas, que para a gente é normal isso, porque ele tem uma história, ele demarcou um campo político na cidade. O povo conhece a história dele. Eu vou dar um exemplo. Ontem eu estava em Chão de Estrela fazendo uma reunião com algumas lideranças. Todo mundo sabe que eu não sou candidato, mas estou apoiando a candidatura do meu irmão, Oscar. E lá eu estava reunido com mais de 50 membros daquela comunidade de Chão de Estrela e vi uma caminhada de João Paulo, onde Geraldo tentou fazer aquela que os taxistas proibiram ele fazer no sábado. João Paulo fez uma ontem lá. Precisava haver aceitação, vereador, das pessoas saírem da casa para abraçar João Paulo, para tirar foto, reconhecendo o trabalho que ele fez naquela comunidade, de asfaltar Chão de Estrela. Chão de Estrela hoje, a maioria das ruas são asfaltadas. E foi no governo do prefeito, do ex-prefeito João Paulo Lima e Silva. Então o povo agradece, o habitacional que tem ali próximo ao campo. Então as pessoas reconhecem a história do ex-prefeito. Diferente desse, que tem que estar com a liderança dele do lado, porque o povo não conhece ele, apresentando ele para uma comunidade. Mas a gente sabe que, no fundo, até o guia eleitoral que apareceu esse final de semana, no domingo, eu vi ele no coque. E aquilo ali não reflete, vereador. Sabe por quê? Vai andar no coque, o senhor vai ouvir o que o povo diz. As ruas, o início do canal, as escolas, as creches, foram feitos, foram revitalizadas no governo João Paulo. Lá, o coque é um abandono só. Só fica bonito, vou concluir, senhor presidente, quando o prefeito vai lá. Porque um dia antes, o Departamento de Iluminação Pública vai lá e ilumina as ruas, o povo vai lá, limpa os meus fios e pintam para enganar a população. Mas eu tenho a clareza que o povo não é bobo, não vai se enganar por esse prefeito, que nada diz. Porque ele diz hoje, amanhã ele demite do que ele falou. Entra no vazio para a cidade do Recife, Geraldo Júlio, prefeito do Recife. Muito obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito, vereador Aderaldo Pinto. Vossa Excelência tem o tempo regimental de 5 minutos. Senhor presidente, toda a mesa, amigos vereadores, público presente e imprensa. O que me traz aqui é uns acontecimentos que está ali no bairro da Torre, especificamente na Vila Santa Luzia, na Torre, a onda de assaltos. Todos os dias, os comerciantes estão me procurando para que eu venha até essa tribuna e venha aos órgãos competentes para nós darmos uma... Eu sei que não acaba, mas pelo menos para que possamos diminuir as ondas de assalto que estão acontecendo ali na Vila Santa Luzia. De 15 dias para cá, foram quase 5 assaltos ali na Vila Santa Luzia. Bombonieres, armazém de construção, lojas, sempre sendo assaltadas, e os assaltantes saem tudo rindo, de bicicleta, a pé, a carro, de todo jeito, sendo assaltados, e as pessoas estão me procurando para que eu me dirija especificamente ao 13º Batalhão, que é quem cuida daquela região ali da Vila Santa Luzia. Então, eu estou subindo aqui, Excelência, amigo Rogério de Luca, para que a SDS, o 13º Batalhão, a Prefeitura, o Governo, dê uma atenção especial ali na Vila Santa Luzia e também na Rua da Lama, no Cordeiro também, que está acontecendo muitos assaltos ali. Então, eu tenho certeza que os órgãos competentes, em especial a SDS e o 13º Batalhão, vai tomar providências e levar mais policiais, mais segurança para a Vila Santa Luzia e para a Rua da Lama, que é conhecida, Gomes Taboada, conhecida como Rua da Lama. Então eu peço encarecidamente que a SDS dê uma atenção especial ao povo da Vila Santa Luzia e do Cordeiro ali, especificamente na Rua da Lama, conhecida como Gomes Taboada. Só era isso no momento.
conto com certeza, a SDS vai tomar providência e a Vila Santa Luzia, a Torre e todo o Recife vai ter certeza que vai diminuir esses assaltos. Obrigado, Excelência. Obrigado pela sua participação, vereador Aderaldo Pinto. Próximo e último vereador inscrito, o grande vereador, representante de Jardim São Paulo, vereador Amaro Cipriano. Vossa Excelência tem 5 minutos, fique à vontade. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero ressaltar o pronunciamento do vereador Aderaldo Pinto, que está ali no bate-papo muito legal com o Davi Muniz, falando do problema da cidade do Recife, que, na verdade, lá em Jardim São Paulo também ocorre uma série de assaltos. E o pessoal me pergunta, senhor Maguari, o que é que pode fazer? Eu digo, olha, a minha filha foi assaltada também. Levaram o carro da minha filha. E que, na verdade, isso está não só em Pernambuco, mas em todo o Brasil. A segurança pública está falida em nosso país. A gente vê viaturas com 2 policiais, um dirigindo e outro ao lado com o revólver ultrapassado para enfrentar uma marginalidade intensiva da nossa cidade, e a gente chama os comandantes para conversar nas comunidades, e eles são taxativos. Nós não temos efetivo, não temos estrutura para combater a marginalidade. Então, a questão é muito grave. Eu quero dizer a vocês que nós estamos numa situação muito difícil sobre a segurança. E a segurança não está só na periferia, não. A falta de segurança está na classe média também. Muitas pessoas da classe média assaltadas nos semáforos, a gente não tem condições de controlar. O governo não tem verba para mandar mais 3.000 soldados para entrar em ação nas nossas cidades. Segundo, o governo não tem dinheiro para manter essa questão logística de nomear mais soldados. Então, a gente tem que pedir a Deus que nos livre a cada dia. Não tem segurança nem mesmo para os policiais, que tem policial assaltado e morto em nossa cidade, no estado de Pernambuco, porque às vezes reage, né, pela questão de ser policial e acha que vai resolver e termina morrendo. Mas, senhor presidente, eu ocupei essa tribuna hoje no sentido de falar da BR-101. A questão da BR-101 também é falta de segurança. A BR-101 está totalmente deteriorada, causando morte de motoqueiro, acidente com motorista, acontecendo vários problemas entre o Padre Cícero, ali no Imbura, questão dos milagres, tudo deteriorado, Barro, Jardim São Paulo, Engenho do Meio, Detran, Guabiraba, enfim, a BR-101 está totalmente precisando de uma atenção do governo do Estado e do governo federal. Em meses passados, eu falei com o secretário André de Paula, e ele mandou fazer um paliativo na 101, mas não foi suficiente para manter a BR em bom estado de conservação. Então, faço um apelo às autoridades, ao secretário das cidades, que olhe com bons olhos para a manutenção da BR-101. Muito obrigado, senhor presidente. Encerrado o pequeno expediente, vamos passar para o prolongamento do expediente, mas antes eu convido o vereador Henrique Leite para assumir a presidência dos trabalhos. Pode fazer a leitura. Discussão única do requerimento número 3722/2016, de autoria do vereador Jaime Asfora. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovado. Discussão única dos requerimentos números
3723, 3724, 3725/2016, todos de autoria do vereador André Regis. Senhor presidente, eu gostaria de discutir o 3725. Pois não. Senhor presidente, eu venho a esta tribuna para pedir a aprovação deste requerimento. Eu tenho certeza que ele será. Não há nada que eu traga aqui, a não ser uma palavra de justificativa envolvendo um momento tão honroso para todos nós, tão feliz para todos nós, que é o aniversário de 70 anos da nossa Universidade Federal de Pernambuco. A Universidade Federal de Pernambuco, ela, apesar de estar completando 70 anos, ela tem a sua história de forma bem anterior, a partir do decreto de autoria do então imperador Dom Pedro I, quando criou, em 11 de agosto de 1827, os cursos jurídicos no Brasil, um em São Paulo e outro em Pernambuco. Este de Pernambuco foi criado, inaugurado nas dependências do Mosteiro de São Bento, em Olinda. Como não era um prédio próprio da faculdade, a Faculdade de Direito, então, criada pelo Império, ela foi se mudando, ocupando prédios públicos como o que hoje é da Prefeitura de Olinda, ou o Palácio da Solidade, dos jesuítas, ou aqui mesmo na Rua do Hospício, ao lado, em dependências que não mais existem, até que este prédio que está na nossa frente, o majestoso edifício da Faculdade de Direito do Recife, tivesse sido construído, sua construção iniciada no final do século XIX, ainda durante o Império, inaugurado em 1911, tendo na sua primeira turma a presença de um dos maiores juristas que o Brasil já teve e que ainda existe, porque ainda continua doutrinando as atuais e as futuras gerações, que é Pontes de Miranda. Então, o berço da Universidade Federal de Pernambuco é, na verdade, a nossa Faculdade de Direito do Recife. Mas o fato é que agora nós comemoramos 70 anos de criação desta universidade tão importante para a nossa comunidade. A faculdade, aliás, a Universidade Federal de Pernambuco, ela tem um papel estratégico na produção do conhecimento. Trata-se de uma das maiores universidades do Brasil, não apenas do Brasil, mas é uma das maiores universidades do mundo. Esta universidade, que tem centros de excelência em todas as suas áreas, tanto na área médica, como na área das tecnologias, como das ciências sociais, como também toda a trajetória histórica aqui do nosso Centro de Ciências Jurídicas. Então, eu venho aqui a apresentar uma série de requerimentos, por isso que eu estou nessa tribuna, justificando esses requerimentos que estão sendo aprovados pelo nosso plenário. Todos esses requerimentos dizem respeito à produção da universidade recente, trabalhos que foram reconhecidos pela comunidade acadêmica, não apenas pernambucana, mas a comunidade acadêmica nacional, e também trabalhos de excelência que foram reconhecidos internacionalmente por outras universidades e outras instituições de fomento. Então, nesse sentido, eu venho justificar o porquê tantos requerimentos de aplausos aos trabalhos da nossa Universidade Federal de Pernambuco. Esses aplausos, portanto, eles poderão e deverão
a ser dirigidos também ao nosso magnífico reitor, Anísio Brasileiro, que lidera a universidade no momento, para que ele possa, inclusive, dar ciência àqueles que foram reconhecidos por esta casa pelos relevantes serviços prestados. Então, aqui os meus parabéns a esta universidade que tanto tem orgulhado Pernambuco e o Brasil, e da qual, inclusive, eu tenho uma afetividade diretamente ligado, porque foi na Universidade Federal de Pernambuco, onde eu fiz o meu curso de Direito, inclusive onde conheci, inclusive, o vereador Jaime Asfora, onde tracei minha trajetória enquanto professor, iniciando na Faculdade de Direito do Recife o meu magistério, lecionando a disciplina de Teoria Geral do Estado. Também na Universidade Federal de Pernambuco eu fiz o meu curso de mestrado em Ciência Política, fiz o meu curso de doutoramento em Direito. E é na Universidade Federal de Pernambuco onde eu exerço hoje o magistério, sendo professor concursado da universidade, estando na universidade desde 2007, enquanto professor efetivo. Então, aqui a justificativa para essa série de aplausos à nossa Universidade Federal de Pernambuco pelos 70 anos de história. Esperamos que os próximos 70 anos venham repletos de grandes conquistas na produção do conhecimento científico, que certamente irá elevar a qualidade de vida das futuras gerações. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 3675, 3676, 3677, 3678, 3679, 3680, 3681, 3682, 3683, 3684, 3685, 3686, 3687, 3688, 3689, 3690, 3691, 3692, 3693, 3694, 3695, 3696, 3697, 3698, 3699, 3708, 3709, 3710, 3711, 3712, 3713, 3714, 3715, 3716, 3717, 3718, 3719, 3720, 3721, 3727, 3728, todos de autoria da vereadora Aline Mariano. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação, vereador que concorda permaneça como estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos números 3700, 3726/2016, de autoria do vereador Eurico Freire. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos números 3701, 3702, 3703, 3704, 3731/2016, todo de autoria do vereador Augusto Carreras. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 3705, 3706, 3707/2016, todos de autoria do vereador Eduardo Xera. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação, vereador que concorda permaneça como estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos números 3729, 3730/2016,
de autoria do vereador Marco Aurélio. Em discussão. Encerrada a discussão e votação, vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovado. Discussão única do requerimento número 3732/2016, de autoria do vereador Marcos Menezes. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação, vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovado. Discussão única dos requerimentos número 3733/2016, de autoria da vereadora Marília Reis. Em discussão. Encerrada a discussão e votação, vereador que concorda, permaneça como estão, aprovado. Discussão única do requerimento número 3734/2016, de autoria do vereador Luiz Eustáquio. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação, vereador que concorda, permaneça como estão, aprovado. Segunda discussão dos pareceres números 238/2016 e 205/2016, respectivamente das comissões de Legislação e Justiça e Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei número 57/2016, de autoria do vereador Eurico Freire. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação, vereador que concorda, permaneça como estão, aprovado. Segunda discussão do parecer número 186/2016 da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Defesa do Contribuinte e do Consumidor, Apoio Comunitário da Criança e do Adolescente, opinando pela aprovação do projeto de lei número 408/2013, de autoria do vereadora Michele Colles. Em discussão. Encerrada a discussão e votação, vereador que concorda, permaneça como estão, aprovado. Segunda discussão do parecer número 557/2016 da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Defesa do Contribuinte e do Consumidor, Apoio Comunitário da Criança e do Adolescente, opinando pela aprovação do projeto de lei número 1060/2014, de autoria do vereador Michele Colles. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação, vereador que concorda, permaneça como estão, aprovado. Grande expediente. Vereador Osmar Ricardo, primeiro inscrito. Inscrito já, pô. Ex-ofício segundo. Vereador Aderaldo Pinto, Vossa Excelência veio a essa tribuna falar de um assunto muito importante. O povo do Recife, o povo de Pernambuco, está à mercê dos assaltantes, dos traficantes, que estão na rua tomando tudo do povo. Assalto no bairro do Ipicep, vereador Henrique Leite. 7 horas da manhã, as pessoas sendo assaltadas no Ipicep. No bairro de Santa Amaro, os motoqueiros tomando celular, tomando bolsa, nas paradas de ônibus. Não há uma fiscalização do poder público, vereador. Não há policiais suficientes na rua, viaturas. Se observar, as viaturas desapareceram das ruas. A gente não sabe se estão quebradas, se não pagaram também o contrato, né? Porque as viaturas, todas elas são locadas. E o que me parece é que as viaturas desapareceram da rua. Então os bandidos estão loucos na rua. Se existe crise para a história, então os bandidos estão na rua soltos para acabar com a crise dele, tomar o que é do povo. E a gente não vê uma iniciativa nem do governo do Estado para tentar parar, amenizar isso. O que a gente vê na televisão, quando há críticas sobre isso, não, a gente vai cuidar, vamos intensificar as viaturas naquela comunidade. Mas a gente anda, já de São Paulo é o mesmo problema, é assalto. No bairro de Santa Amaro, onde o vereador colocou aqui, no Ipicep, ontem de manhã uma amiga nossa foi assaltada, 7 horas da manhã, saiu de casa. Ela não deu 10 passos, os caras na bicicleta foram lá e assaltaram ela.
levaram a bolsa, levaram o celular, relógio. Mostra que esse prefeito, inclusive, ia dobrar o número da Guarda Municipal, deveria cumprir a lei 13.022, que é de armar os guardas municipais, para combater a violência, para combater esse assalto na nossa cidade. Então é preciso que o prefeito observe isso, veja o que está sendo feito. Saí ontem de Campina do Barreto, como eu falei aqui no início da minha falação, do pequeno expediente. O que a gente vê são ruas escuras, falta de iluminação. Só bota iluminação naquelas ruas que o prefeito vai passar, vereador Rogério de Lucas. Só aquelas. É impressionante, e a gente não vê o TRE, os que fiscalizam essa eleição, vê essas coisas que estão acontecendo. Né? Que está acontecendo em nossa cidade. O prefeito usa do poder, né, para nomear gente, cargos comissionados. Está entrando gente na saúde de rodo, viu? Se Vossa Excelência não sabe, há um contrato grande na saúde, quase todo o distrito de vigilância sanitária já entraram mais de 20 pessoas por distrito. A gente tem informação, Vossa Excelência sabe que tem servidor, que é do nosso sindicato, que tem uma relação com a gente, e denuncia isso para a gente. E o que a gente vê, ninguém toma uma posição sobre isso. Ele está querendo criar cabos eleitorais, pago com dinheiro público. E cadê aqueles poder de fiscalização? Tem que esperar as denúncias. O ex-vereador aqui denunciou, inclusive, a história dos carros comissionados, inclusive daqueles que são candidatos a vereadores, que tinham um carro comissionado na prefeitura, que saíram agora para estar na chapa apoiada pelo Geraldo Júlio, coloca a esposa, coloca o filho. Está no Ministério Público. Já foi denunciado. Está sendo apurado. Agora, quando? Depois da eleição, essa eleição é uma eleição curta. Não é uma eleição de 90 dias. É uma eleição que falta hoje 28 dias. E quando é que vai concluir, né, essas investigações? O uso da máquina do dinheiro público para defender a candidatura do prefeito Geraldo Júlio. E ninguém faz nada. Como ele também não faz nada pelo Recife, parece que as pessoas não estão preocupadas. Né? Mas a insegurança é muito grande do povo. Né? Tenho certeza, e no bairro que Vossa Excelência, inclusive tem um trabalho ali na estância, né? Cardeal Silva, o que tem de assalto ali, vereador, o que a gente vê de reclamação. E você não vê uma viatura circulando naquela região. Porque se ele colocar 2 viaturas, 3 viaturas, numa área daquela grande, como é, Coqueirão, Tigipió, Barro, Chance, tudo ali bem pertinho, muito, muito próximo. Chico Mendes, Chiboré. A gente não vê, pode ir lá, fique na rua principal, se você vai ver uma viatura passando naquele local. Eu digo isso, vereador, porque eu ando muito, viu? Eu estou gastando muita sorte, sempre andei. Não é por conta da eleição, não, viu? Não é por conta da eleição, eu ando sempre naqueles bairros, e quem é de lá, o vereador que é daquela região, sabe que eu vou lá beliscar uns votozinhos, né? Com nossos amigos, com nossos eleitores, buscar lá o nosso voto. Mas tenho o prazer de ouvir o vereador especialista, inclusive em segurança, em nossa cidade, companheiro que conhece dos problemas da segurança da nossa cidade. Vereador Baguari. Vereador Osmar Ricardo, eu ocupei essa tribuna de aparte para falar um assunto onde Vossa Excelência deixou uma vírgula em aberto. Nós sabemos que o juiz Sérgio Moro, ele não deixa uma vírgula fora do lugar. Marcelo Odebrecht, ele contratou 17 advogados e nenhum teve a condição de tirá-lo da cadeia, porque não tinha brecha nenhuma no processo. Mas Vossa Excelência acabou de dizer há poucos minutos nessa tribuna que o prefeito não fazia nada. Aí foi onde eu ocupei a tribuna de aparte.
prefeito fez e faz. O prefeito João Paulo também fez pela cidade, João da Costa fez, Joaquim Francisco fez, Roberto Magalhães fez. Só que ninguém faz tudo. Vossa Excelência tem que entender, eu sei que Vossa Excelência tem a consciência, mas é a oposição, está no seu papel, eu respeito. Cada um fez uma parte. Agora, quanto à segurança pública, também ninguém vai resolver. A gente vai debater até o final do mandato, pode entrar no outro mandato, terminar tudo e não resolve. Você sabe que o sistema penitenciário está falido também no Brasil. A gente vai no presídio, chega lá, tem 3 mil presos, totalmente sem assistência, lá dentro vende de tudo, faz tudo e ninguém resolve nada. Na Polícia Civil tem um detalhe. A Polícia Civil, ela merece um grande respeito da sociedade pernambucana, porque a gente vê que a polícia trabalha muito, prende muito. Agora, a lei, ela é passiva de um bom advogado entrar e liberar muitos presos. Os presos são liberados, não têm oportunidade. Aí volta novamente, porque nós temos 70 milhões de jovens desempregados em nosso país, de 18 a 24 anos. Não tem oportunidade. Porque se tivesse emprego, oportunidade, os jovens não voltariam mais para os presídios. Então, eu quero dizer a Vossa Excelência, só para encerrar, que eu congratulo com o seu pronunciamento, em parte, e não totalmente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Mas eu que vou aqui julgar a parte ou não. E eu quero incorporar. Eu quero dizer que nem todo prefeito faz tudo, não. O problema é que esse não fez nada. Né? O Hospital da Mulher funciona 10%. Prometeu 5 compás, só inaugurou 1. Prometeu dobrar o efetivo da Guarda Municipal de 1.250 para 2.500. Cumpriu? Não. Fez upinhas, abandonou as policlínicas, abandonou os postos médicos das comunidades, que Vossa Excelência sabe que já de São Paulo tem mais de 1 posto médico. Falta remédio, fralda geriátrica, falta médico. Eu coloquei aqui há 15 dias atrás o problema do posto de saúde lá do Pina, vereadora Vera Lopes, que o povo queria fazer um evento lá, queriam queimar pneu lá na avenida. Sabe por quê? Porque não tem médico. Vereador, tem que cuidar das pessoas. E cuidar das pessoas é ter médicos, é ter professores na sala de aula, é respeitar a cultura da nossa cidade, que respeitou. Existia um plano municipal, que esta casa aqui aprovou, que Vossa Excelência era vereador daquela época, para 10 anos nessa cidade, e jogaram na lata do lixo. Não se iluda, vereador, que João Paulo está na alta, nas pesquisas, é porque ele cuidou das pessoas. Ele inverteu as prioridades que essa elite que está aí no governo, Geraldo Júlio, está tirar direito do povo, tirar o direito dos polos culturais nas comunidades, de tirar o orçamento participativo, que era um debate importante naquela semana, que mobilizava em cada bairro cerca de 600 mil pessoas por dia em plenárias. E o que é que esse governo fez? Parou de ouvir as pessoas. Parou de fazer o que deve fazer. A gente até 15 dias atrás, todo mundo sabe disso, antes da eleição, os bairros cheios de lixo. Lixo. Lixo em todas as esquinas da cidade do Recife, todas. Hoje não. Intensificaram a limpeza, limpa os meio-fio, passa um calzinho para dizer que está trabalhando. Vou repetir, vereador Maguari. O povo não é bobo. Geraldo Júlio não vai enganar o povo do Recife. Ele era o melhor gestor do governo do Estado. Era o melhor gestor do ex-governador Eduardo Campos. Vereador, só a imagem não vale. Tem que ter na prática
o governador Eduardo Campos não está mais entre nós. E que se tivesse, estava sendo também investigado. Vossa Excelência sabe como Sérgio Guerra está sendo investigado e outros. Eu não quero aqui desmerecer os policiais militares, os policiais civis, que eles trabalham bastante. O problema é condições de trabalho. Condições de trabalho que esses profissionais não têm, porque nem o governo do Estado dá as condições, nem a Prefeitura do Recife. Então, o que acontece na nossa cidade é isso aí que a própria bancada de governo vem aqui dizer, da insegurança do povo, de não poder ir para a rua. Aí um amigo ali disse a mim, mas isso é no Brasil todo. E cadê a responsabilidade do governo? De cuidar disso, de não deixar acontecer os arrastões que acontecem no Recife Antigo, que é uma área nobre, é uma área importante para essa juventude que vai lá, para as pessoas que vão ter o seu dia de lazer e se depara com a violência dos arrastões. Né? Então, falta policiamento, falta uma ação mais eficaz da polícia. Não dos policiais, é como eu falo. É ter mais policiamento, é ter viatura, é ter umas motos, é ter um serviço de inteligência, porque tem as câmaras no Recife, e me parece que não estão pagando o aluguel também das câmaras. Porque a maioria das câmaras estão desligadas. Desligadas. E o povo fica a mercê dos assaltantes, dos arrastões, daqueles delinquentes. E quem é o culpado disso? Sou eu que pago imposto, vereador? É você, vereador Eurico? Não é. É quem é responsável em administrar o dinheiro público, que tem que cuidar da segurança, que tem que contratar, nomear os guardas municipais que fizeram concurso, que saíram do seu emprego para poder fazer o curso de formação. Então tem aí cerca de 320 guardas municipais que pediram demissão do seu emprego para fazer o concurso, para fazer o curso da guarda. E Geraldo Júlio está fazendo o que por esse povo? Nada. Nada, mas esse povo ontem estava, sabe aonde? Na Praça do Derby, entregando jornal e vendendo água mineral para mostrar quem é esse prefeito da cidade do Recife, que parece que tem venda para alguns vereadores aqui. Não consegue enxergar que ele não é do lado do povo, que ele não representa o povo e que ele não cumpre o que disse na eleição passada, como é que ele quer mais 4 anos para destruir essa cidade. Esse é o debate político que a gente quer debater nesta Casa Municipal. Obrigado, senhor presidente. Vereador, próximo vereador inscrito, vereador Luiz Eustáquio. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores. Venho à tribuna desta casa, nesta manhã, quero tratar de um assunto que eu sempre trago a essa casa, que é a questão da luta contra as drogas, que também tem a ver, quando você fala da questão das drogas, tem a ver com segurança. E aí eu não poderia deixar de comentar o que foi dito pelo vereador que esteve na tribuna agora há pouco, que a gente, quando trata de segurança, e a gente trata de questão de presídios, que a gente trata de questões de presídios, vereador Almir Fernandes, que estão superlotados, muitas vezes com pessoas, e muitas delas por conta da questão das drogas, que a gente trata da questão da segurança na cidade, e que a gente, às vezes, se tenta colocar nessa casa como se a questão da segurança fosse uma questão do prefeito Geraldo Júlio. A questão da segurança na cidade do Recife
não é uma questão do prefeito Geraldo Júlio. A questão do índice, do grande índice de insegurança que se passa no nosso Estado e em todos os municípios de Pernambuco, ele não está ligado diretamente ao prefeito ou ao governador Paulo Câmara. Quando eu falo diretamente, eu quero tentar colocar nas pessoas um pouco do senso de fazer uma análise de uma forma mais ampla do que está acontecendo no nosso país. Que Recife não é uma bolha. Recife não é um lugar que tudo começou no Recife. Recife é uma parte de um país, vereadores, que infelizmente, quase quebrou. Um país que, infelizmente, quase quebrou. E aí, a gente tem que analisar o que aconteceu com o país. O reflexo da segurança está ligado ao grande índice de desemprego que acontece no nosso país. O reflexo da grande, de implementar, do crescimento da insegurança está ligado a uma multidão de pessoas desempregadas. E aí a violência aumenta e os assaltos ampliam. E aí a gente não pode dizer que isso começou aqui no Recife. A gente não pode dizer que isso começou no nosso município. Não. Começou no país. Quando começou a quebradeira no país? As empresas fechando, as lojas, as pessoas... Você passa ou no centro da cidade, ou no shopping, ou nos lugares, é tudo fechando. E aí é uma multidão de desempregados. E aí você vê a violência ampliar. Mas quem é o culpado disso? Quem é o culpado da quebradeira do país? Você, muitas vezes, precisaria responder. Eu posso dizer aqui que o culpado da quebradeira do país foi o Partido dos Trabalhadores? Eu posso dizer isso aqui? Segundo o André Regis, que está balançando a cabeça, está dizendo que sim. Mas eu acho que não. Eu acho que o culpado da quebradeira desse país foi a falta de tino político dos nossos políticos a nível nacional, que travou o país. E aí sim, é lógico que o PT teve culpa também. Também teve culpa na quebradeira do país. Mas a política desse país, colocado no Congresso Nacional, travou a máquina chamada Brasil. Travou o Brasil. E o Brasil começou a quebrar. E aí essa quebradeira que está acontecendo no Brasil tem a ver, sem dúvida nenhuma, a violência tem a ver com o grande índice de desemprego que está acontecendo no nosso país. Falta de oportunidades que está acontecendo no nosso país. E aí a gente vê, vereador, que não pode ser apenas uma questão do município do Recife. Não é uma questão do prefeito Geraldo Júlio. Não é uma questão do governador Paulo Câmara. É uma questão do Brasil. A violência ela está instalada em todo o Brasil. E o governador está fazendo um esforço, recentemente, está buscando contratar mais pessoas, chamar mais policiais, recentemente colocou viaturas nas ruas, está fazendo um esforço. Existe um esforço para se conter a insegurança. Mas é verdade que o povo do Recife está inseguro, mas não é o povo do Recife que está inseguro. É o povo do Brasil que está inseguro. E é papel nosso, e nós não podemos usar a questão da insegurança do povo como simplesmente um cavalo político para querer dizer que esse ou aquele prefeito é culpado disso. Não podemos dizer isso. Nós precisamos entender que é momento da união de todos para buscar garantir a segurança do nosso povo.
porque esse é o nosso papel. Não era armando a Guarda Municipal de qualquer forma que nós vamos conseguir, inclusive eu tenho posições contrárias a uma Guarda Armada. Eu tenho posição contrária, porque não acho que é botando mais armas nas ruas. É botando mais armas nas ruas que nós vamos conseguir segurança. Eu acho que a gente consegue segurança com educação, consegue segurança na hora que a gente procura cuidar mais do nosso povo e da condição e dar emprego para o povo. Mas, infelizmente, o país quebrou por conta da política, e eu quero dizer, não posso dizer, até porque já fui vereador do Partido dos Trabalhadores, e você sabe que muitas vezes, ainda quando estava lá, eu dizia para você, nós também tínhamos responsabilidade nisso. O Partido dos Trabalhadores tem responsabilidade nisso, a política quebrou tudo, mas o Partido dos Trabalhadores teve uma grande responsabilidade dessa questão. Mas eu lhe escuto, vereador. Quero que o presidente garanta para mim os 3 minutos regimentais e lhe escuto. Vereador, para mim não tem problema de 3 minutos, de 2 ou de 1. Primeiro que é importante. Veja como é contradição política quando a gente muda de partido. Vossa Excelência falou aí do Partido dos Trabalhadores várias vezes. Se não falou diretamente, mas indiretamente. Mas antes, o senhor fazer elogios a Dilma e a Lula, em todos os aspectos. Eu acho que é importante que Vossa Excelência coloque da quebradeira, é verdade. O país está quebrado, mas quem quebrou o país até dezembro de 2014, não existia crise, vereador. Sabe por que não existia? Porque o golpe estava sendo armado para dar depois de 2 anos. Porque a legislação diz que se a eleição, a presidente Dilma, em 2013, fosse cassada, era para ter uma nova eleição. Não tinha entendimento com os partidos golpistas, como o PSDB, PSB e o Democrata, e o PMDB, que articulou tudo isso. O seu partido também estava lá, armando esse golpe, para passar os 2 anos da presidente Dilma e preparar o impeachment que foi preparado. Foi isso que quebrou o país. Uma política de querer tirar alguém que teve 54 milhões de votos e de um que teve 61 votos de corruptos do Congresso Nacional. De senadores que a maioria, 47% dos 61, estão envolvidos em operação da Lava Jato, da Vplay e de outras. Vossa Excelência sabe disso. O seu senador aqui do Estado está envolvido até o talo. Foram esses que prepararam a crise do país. Por isso que há desemprego. E Vossa Excelência tem que dizer isso para o povo também. Por que não diz isso? Qual é a diferença que criou a crise do país? Dezembro de 2014 não tinha crise. A crise veio em janeiro. Por quê? Porque prepararam o golpe para depois de 2 anos de mandato da presidente Dilma. Vossa Excelência era do PT. Está no PSB e respeito. A livre escolha de qualquer um mudar de partido. Eu já pensei em sair do PT, Vossa Excelência sabe disso. Por discordar da política. Que Vossa Excelência, inclusive, era a maioria no Partido dos Trabalhadores, que fazia parte de uma corrente, que fazia acordo com várias pessoas que a gente não concordava. Eu quero dizer a Vossa Excelência que eu fico muito tranquilo nesse debate. Sou vermelho, tenho honra de ser do Partido dos Trabalhadores. Honra. E tenho cada dia mais, depois de um bocado de marmanjo, de um bocado de picareta, fizeram no Congresso Nacional. A segurança, companheiro Henrique Leite, vou concluir, vereador. É policial e sabe disso. Não é dar arma a qualquer um, não, amigo. Tem guardas municipais. Quantos guardas municipais que fazem concurso para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, e no outro dia está lá usando uma .40? Quantos? É armar, tem que ter o curso, tem que ter a preparação, que ele vai usar do mesmo jeito que ele usa lá na Polícia Militar e na Polícia Civil. São pessoas competentes, são pessoas que fizeram concurso, que estudaram para isso. Agora, não pode ter um governo incompetente municipal, o prefeito Geraldo Júnior. Mas você está dentro da sua razão em defender o prefeito
do seu partido, do PSB, daquele que não tem responsabilidade pelo povo do Recife. Obrigado, vereador. Primeiro, eu quero só corrigir que eu não falei, vereador, que é dar arma a qualquer um. Eu não disse essa palavra. Eu disse que eu não falei que é dar arma a qualquer um. Eu tenho um respeito muito grande, eu tenho um respeito muito grande pelos guardas municipais. Eu disse que não sou a favor de armar a guarda. Essa é a minha posição, porque eu não sou a favor de armas na rua. Foi essa a minha posição. Só isso, registrar. Essa é a minha posição. Eu sou a favor do desarmamento. Então, não sou a favor de mais armas na rua. Primeiro isso. Segundo, eu quero dizer que em nenhum momento entro em contradição, porque eu sei tudo o que eu defendi aqui nessa tribuna durante toda a minha história. Agora, não tenho dúvida nenhuma, nunca fui favorável, não fui favorável à questão da saída da presidente, não sou favorável, não fui só porque mudei de partido, não sou favorável. Isso é minha posição, eu não sou. Foi tirado, mas eu acho que foi de uma forma antidemocrática por dentro da democracia. Mas foi antidemocrática a forma, sou totalmente contrário. Entendeu? Essa é a posição. Usou a democracia para tirar uma pessoa eleita. Eu sou contra. Essa é a posição de Luiz Eustáquio. Entendeu? E sempre será. Não tenho dúvida disso. Agora, não posso chegar aqui e dizer que a questão da violência é uma questão regional, é uma questão do Recife, é uma questão do prefeito. Não é. Isso é você querer usar algo que é nacional, que é uma questão que está acontecendo no país, para tentar trazer para uma questão local, para um momento onde a gente está discutindo eleições, num prefeito que tem trabalhado com poucas condições, num país que está pessimamente, de uma situação péssima no país, e o prefeito tem procurado fazer o melhor, administrando com competência, com capacidade, com qualidade, tendo uma gestão séria e uma gestão firme. Essa tem sido a posição do prefeito Geraldo Júlio. Ele tem, sim, feito no momento de crise, onde muitos municípios estão quebrados, estão atolados, estão afundados. Ele tem feito aqui no Recife uma gestão com muita qualidade, mesmo com dificuldade. Aí, mas que ele não cumpriu tudo. Se não cumpriu tudo, é porque também o país está muito mal. Isso é uma realidade, todo mundo sabe disso. Todos nós sabemos disso. O povo do Recife realmente não é bobo. O povo do Recife não vai se deixar enganar. Não vai se deixar enganar por discursos vazios, discursos de querer desqualificar o prefeito da cidade do Recife, que tem trabalhado com seriedade para o povo do Recife. Se tem alguém que tem trabalhado com muita seriedade, na direção certa, para botar o Recife para crescer cada vez mais, essa pessoa é o prefeito Geraldo Júlio, que tem lutado pelo bem das pessoas, pelo bem da família do Recife. E quero concluir, presidente, dizendo o seguinte, elogiando a associação Oásis da Liberdade pelo Pedalando contra as Drogas, que aconteceu no último domingo. Quero concluir dando esse elogio, porque foi um pedalando muito bonito e o povo do Recife mostrou que luta contra as drogas, e está de parabéns à associação Oásis da Liberdade. Eu queria o aparte, como ele não me cedeu mais... O próximo vereador inscrito sou eu, vou passar a presidência para Heriberto. Eu sei, mas não cabe. Regimentalmente não cabe, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, imprensa, venho à tribuna para trazer o tema que polemizou na cidade e que eu já venho aqui debatendo e venho defendendo, que é a polêmica tão complexa que é do Uber e o táxi. A polêmica do Uber táxi é tão complexa que nem os frotistas de táxi, nem os pagadores de renda dos táxis, nem os condutores do Uber
consegue ainda assimilar o tamanho da ampliação tecnológica que é a questão da implantação do Uber e de outros aplicativos de transporte aqui no Recife. É importante salientar que a questão do Uber não está exclusivamente na questão do transporte. Quando você busca uma demanda de serviço para que ela seja atendida em melhor qualidade, para atender melhor o consumidor, com certeza isso entra numa uberização que termina se fortalecendo, porque é uma escolha do consumidor. E aí a gente vai muito mais além. Ainda precisa regulamentar, mas quem é capaz de dizer que não existe mototáxi nessa cidade? Quem é capaz de dizer que não existe motoboy fazendo entrega em lugar dos Correios? Quem é capaz de dizer que não existe hoje serviços de encanador, serviços de pedreiro, serviços de eletricista, todos contratados diretamente entre contratante e contratado? A questão do Uber, quando começou nos Estados Unidos, foi justamente pela dificuldade de mobilidade. A mobilidade estava complicada e a ideia de tirar os transportes, os carros de passeio da rua, para colocar dentro de suas garagens e começar a dar fluidez ao trânsito, foi que fez com que aparecessem os aplicativos. Aqui não é diferente. Taxista pode estar até com raiva de mim, porque eu defendo o consumidor e por defender o consumidor, eu defendo o aplicativo, não só o Uber, como qualquer outro aplicativo, como qualquer escolha que o consumidor possa ter. Se quiser escolher também os táxis, eu vou estar defendendo. Mas é importante dizer que o mote principal não é contra taxista, não é contra frotista, não é contra pagador de renda, é em defesa do consumidor e para dar fluidez futuramente na mobilidade. Porque quando você começar a assimilar como usuário, como consumidor, que você tem 2, 3 carros dentro de casa, que você tem o seguro para pagar anualmente, que você tem o IPVA para pagar anualmente, que você tem estacionamento todos os dias para pagar em qualquer canto que você chega, se você tem que ficar no engarrafamento de trânsito um tempão com o seu carro, se você tem manutenção, se você tem combustível, a partir do momento que você entender que tudo isso é um custo e tirar seu carro da garagem e começar a utilizar, seja lá o transporte público ou o contrato privado de transporte, que é os aplicativos, com certeza todo mundo vai ganhar. Vai ganhar o usuário, consumidor, porque fez a sua escolha e vai ter mais tranquilidade. Vai ganhar a cidade, porque vai reduzir a quantidade de carros na cidade. Vai ganhar o taxista, porque as pessoas que têm o ponto de táxi mais à vista vão preferir os táxis. E isso vai fluir normalmente. E de encontro à mudança tecnológica que está acontecendo, é com certeza um equívoco. Logicamente que no período eleitoral, nenhum prefeito, nenhum candidato vai querer se expor e se colocar para querer dizer que vai regulamentar ou não regulamentar. Nenhum. Se você pegar
Qualquer um vai dizer, olha, vamos esperar, vamos fazer, vamos negociar, mas ninguém diz de que lado está. Ninguém diz do que lado está. Eu digo o lado que eu estou do lado do consumidor. Se eu estou do lado do consumidor, estou do lado dos aplicativos, eu estou do lado dos taxistas. Para que a sociedade tenha mais mobilidade e que a cidade possa fluir o seu transporte, o seu trânsito muito melhor. Então, mas qualquer candidato a prefeito não vai tomar posicionamento nesse momento. Mas, com certeza, aquele que assumir a cadeira de prefeito a partir de janeiro vai começar a ter que debater, negociar, discutir e regulamentar essa polêmica complexa. Mas eu escuto o vereador André Regis. Vereador Henrique Leite, eu parabenizo por trazer a esta casa novamente o debate, inclusive de forma muito oportuna. Nós estamos em um período eleitoral, a população quer saber qual é a nossa posição. Ontem circulou pelas redes sociais uma declaração muito infeliz do prefeito Geraldo Júlio, num tom de agressividade com os profissionais que trabalham com o Uber. Isso motivou um debate amplo e eu acredito que Vossa Excelência coloca da forma adequada. O debate, quando ele é colocado Uber versus táxi, é um debate equivocado. Vossa Excelência, de forma adequada, diz que o debate é o que é do interesse do consumidor. O consumidor pode ter interesse de usar um táxi, ou pode chamar qualquer empresa, não precisa ser Uber. Eu, inclusive, sei que existem outras empresas, parece que aqui tem uma T81, que também é até de origem... Que é local. É pernambucana. Ou seja, nós não podemos fechar o nosso futuro, a inovação, a tecnologia. Eu só lamento que esta casa tenha contribuído de forma negativa para esse debate. Porque o ano passado nós aprovamos aqui uma lei inconstitucional. Nós aprovamos aqui uma lei que procura disciplinar, proibindo o Uber. Ao ser aprovada uma lei aqui, que exige que os aplicativos de transporte na cidade sejam cadastrados e regulamentados pela prefeitura, e somente possa usar o carro aquele que estiver em conformidade com a lei dos taxistas, a lei veio para matar o Uber. E não foi por acaso, a gente subiu a tribuna onde Vossa Excelência está, nós denunciamos a inconstitucionalidade, até mesmo porque esta não é competência da Casa, trata-se de matéria reservada, matéria privativa à União, legislar sobre transporte. Nós só podemos legislar aqui sobre o transporte coletivo de passageiros que tem caráter essencial. O transporte individual, que se subdivide em individual público e transporte individual privado de passageiros. Somente legislação federal. Existe uma legislação federal que já regula a profissão de taxista. E não existe uma legislação federal que regule a profissão daqueles que exercem o transporte individual privado de passageiros, que é o caso de Uber. São duas coisas distintas e compete ao usuário a escolha. O fato é que houve uma melhora na qualidade de vida da população em relação ao transporte, Vossa Excelência está certo, e que não dá para voltar, até mesmo porque o uso desses aplicativos está tirando o carro de circulação, está desonerando famílias em decorrência da manutenção de um carro. Está chegando um transporte onde antes não chegava e por um preço muito mais acessível. Eu recordo que desde pequeno táxi foi sempre associado a um serviço para pessoas ricas, ante o valor que se paga. Mas por quê? Porque é um trabalho especializado. Então, táxi de qualidade precisa ser apoiado, inclusive com todos os incentivos tributários e fiscais.
e também os incentivos para vias, corredores, tudo que puder ser feito para proteger o taxista deverá ser feito e nós deveremos apoiar. Mas o que nós não podemos aceitar é um comportamento que seja refratário ao nosso futuro a partir das inovações. Parabéns pela colocação que Vossa Excelência faz. Eu concordo integralmente com os termos que Vossa Excelência apresenta. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Incorporo e sei que Vossa Excelência também compartilha dessa defesa e já vem fazendo essa defesa junto conosco aqui e já mostrou que tem um lado que é o lado do consumidor. E quero dizer que quem se colocar no lugar de um prefeito de uma cidade, quando os taxistas ameaçaram fechar todos os lugares, todos os cantos da cidade, o prefeito se sentiu, eu digo porque eu estive do outro lado, dentro de uma secretaria de governo, com vários problemas polêmicos, e sei do que o que um gestor passa numa decisão de ter que estalar o dedo e resolver. A cidade ia parar numa segunda-feira e ele precisava ter uma resposta rápida. Ele tentou, através de um vídeo e uma conversa com taxistas, que ia fazer nada mais, nada menos do que já está fazendo, que é aquela história de quando o taxista está procurando e chamando, colocando a CTTU para garantir as providências. Mas a forma como foi colocada e como foi exposta, e como está no período eleitoral, expôs o prefeito como se o prefeito já tivesse escolhido um lado e que o lado seria o taxista e não o Uber e queria perseguir o Uber. Mas se você fizer uma avaliação do texto, avaliando também o contexto, e se colocar no lugar de um gestor, você vai ver que o prefeito tentou nada mais, nada menos de ser gestor e fazer com que as pessoas fluíssem para o seu trabalho sem o protesto. O protesto é natural, taxista pode fazer, o Uber também pode fechar a cidade se quiser, porque o protesto tem que existir, é normal, natural, mas para o prefeito, para o governador, para quem estiver ali na gestão, ele precisa ter as providências. E a providência foi aquela, né? Mas se fosse qualquer outro, teria que ter uma providência urgente. E a do prefeito talvez tenha soado de forma equivocada ou talvez até supervalorizada para negatividade por causa da questão eleitoral, mas o que ele fez nada mais, nada menos, foi reforçar, dizer que está fazendo o que já vinha fazendo. Mas essa polêmica do Uber e táxi não se resolve nesse período eleitoral. E se você pegar qualquer outro discurso de qualquer outro candidato, vai ficar em cima do muro. Vai ficar em cima do muro. Eu estou tomando lado porque eu tenho lado. Eu já tenho lado e já venho defendendo isso há muito tempo, né? Não posso voltar atrás. Eu estou estudando, eu fui para São Paulo para conhecer a polêmica, o problema lá, que está sendo minimizado, está sendo resolvido. Eu procurei me informar no Ceará, procurei me informar em Minas Gerais, em todos os cantos do Brasil, em Brasília, as coisas estão fluindo e estão se acomodando. Porque quando diziam que iam botar celular, todo mundo dizia, isso é uma loucura, não vai existir, não sei o quê, e as linhas convencionais, hoje todo mundo usa celular, computador, todo mundo usa. Então, o avanço tecnológico, e esse avanço tecnológico não vai mudar. Mas eu escuto o vereador Jaime Asfora. Vereador Henrique Leite, eu quero lhe parabenizar pela oportunidade do tema e pela sua coragem, que não são novidade para mim. Eu me lembro quando esse debate começou, na minha volta para a Câmara, começou logo quando eu voltei da Secretaria no começo de abril. Eu voltei 4 de abril. Vossa Excelência, junto comigo e outros vereadores, propusemos a realização de audiência pública e a formação de uma comissão para discutir o problema. Infelizmente, essa comissão não foi formada, apesar de nós termos já cobrado e nos posicionado a favor dessa comissão aqui internamente na Câmara. Eu quero dizer também que, na minha opinião, eu estudei esse assunto, até pela minha formação jurídica, o Uber não é serviço público, é uma atividade privada, é serviço de transporte individual privado de passageiros, é lícita e precisa ser regulamentada por isso. Primeiro, porque são 6 mil motoristas aqui em Recife de Uber hoje. Segundo, porque é lícita e é uma atividade econômica da economia compartilhada, economia colaborativa.
ou como se diz também, um fenômeno disruptivo da economia, ou seja, veio para ficar, fruto da inovação que é a conquista da sociedade. Como disse o vereador André Regis, não é só o Uber. Tem um local aqui, um Uber pernambucano, mas também tem, por exemplo, o Cabify, que é um concorrente internacional do Uber, que já chegou no Rio de Janeiro. No próprio Estados Unidos, na China, tem outros aplicativos igual o Uber. O Uber é o mais famoso, né? Tomou o nome do serviço, da atividade, dizendo melhor, atividade econômica, é o mais famoso. Você não pode proibir, por exemplo, o Airbnb, que é o compartilhamento de casas, que até é tão importante que o Comitê Olímpico e a Prefeitura do Rio fizeram uma parceria, porque aumentava o número de leitos nos hospitais. O número de vagas nos hotéis. Vereador, com licença, o tempo do vereador acabou. Gostaria de pedir 5 minutos à vereadora do seu tempo, para que possa continuar o debate. Obrigado, vereadora. Estou concluindo. Por exemplo, o Airbnb, que é outro fenômeno da economia compartilhada, também ajuda os serviços públicos, ajuda a cidade. É o caso do Rio, eu estava dizendo, faltou hotel e não tem como faltar hotel, porque um evento como as Olimpíadas, a Prefeitura do Rio e o Comitê Olímpico Brasileiro fizeram parceria com o Airbnb. Então, eu vejo também como uma oportunidade, né? O Uber veio para que os taxistas possam melhorar seus serviços, que são muito críticos, em grande parte, por parte da sociedade. E acho que mais ainda, né? O Uber emprega milhares de pessoas que são vítimas do desemprego. Hoje tem 12 milhões de desempregados. Eu conheço vários colegas, sábado conheci uma colega da Faculdade de Direito, que é motorista de Uber. Já conheci 2 advogados, amigos meus, que deixaram de advogar para dirigir Uber. Jornalista, amigo meu, pessoal, dirigindo Uber à noite. De dia trabalha como jornalista, à noite dirige Uber. Então, não há como resolver esse problema no grito, não há como resolver esse problema sem se reconhecer essa realidade. E eu defendo aqui, desde quando voltei, como Vossa Excelência sabe, a regulamentação do Uber, a existência do Uber, o Uber livre e, mais ainda, fiz uma pesquisa com 14 mil respostas, Vossa Excelência sabe, inspirada na de Haddad de São Paulo, que só teve 6 mil, apesar de ser São Paulo, e 92% dos recifenses, apresentei na OAB essa pesquisa, o vereador André Regis estava lá, na Comissão de Mobilidade da OAB, 92% dos recifenses disseram eu sou a favor do Uber. Por quê? O Código de Defesa do Consumidor e a lógica, o bom senso dizem, isso é direito do Código Consumidor, previsto no Código de Defesa do Consumidor, mas a própria lógica diz, e o cidadão exige o direito de escolha, o direito de opção pelo modal de transporte que mais lhe satisfaça. Entendeu? E, independente disso, não há ninguém que possa proibir o fenômeno da economia, que é internacional e que veio para ficar. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Incorporo a sua parte e sei que Vossa Excelência vem nessa defesa também, inclusive na questão da legalidade, Vossa Excelência é muito mais eficiente, porque vem estudando juridicamente isso. Eu não discuto nem a judicialização, apesar de conhecer que na judicialização já existem muitas liminares favoráveis ao transporte, inclusive aqui no Estado, em Fortaleza, em Campinas, em todo canto. Até mesmo essa questão de estar apreendendo os carros, isso aí já começa a sair liminar contrária a esse tipo de ação. Agora, é preciso que nessa polêmica e nessa complexidade, taxista, pagador de renda, frotista, eles entendam que esse momento é o momento da acomodação. É preciso regulamentar para saber a quantidade de Uber que vai se colocar na cidade, para saber em como o Uber vai, ou qualquer outro aplicativo, vai pagar de imposto para a cidade crescer e para melhorar a mobilidade. É preciso entender que é tão complexo o tema que os frotistas já estão migrando para o Uber. Eles estão, porque o frotista, ele monopoliza o táxi e bota o povo para trabalhar de pagador de renda para ele. A partir do momento que o táxi tem outro concorrente, como naquela época dos combeiros, todo mundo sabe que a maioria das combas era de frotista. E eles brigaram e criaram polêmica aqui. Agora, novamente, eles já estão começando a migrar para os aplicativos. Se eles, frotistas, estão indo e migrando para o aplicativo, como é que a gente não vai sentar e debater o tema para regulamentação
dessa polêmica que vai ser importante para o consumidor, vai ser importante para a mobilidade, e os taxistas vão me agradecer futuramente por estar defendendo essa causa hoje. É importante dizer, espero continuar nessa casa a partir do dia 2 de outubro para poder acompanhar e enxergar lá na frente que os taxistas dizendo: Vossa Excelência tinha razão. Obrigado. Próximo vereador inscrito, vereadora Michele Colles. Passo a presidência para o vereador Henrique Leite. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, todos presentes. Eu venho à tribuna nessa manhã de hoje, para criticar uma decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, que julgou, nessa semana passada, julgou inconstitucional a regra que obriga as emissoras de televisão de veicular seus programas de acordo com o horário recomendado pela classificação indicativa. Ou seja, nós tínhamos a classificação dos programas de TV, de todos os programas de TV, de acordo com o horário, para proteger as crianças e os adolescentes de certas cenas consideradas inadequadas, impróprias. E isso caiu, isso não existe mais no Brasil, e isso é um grande retrocesso. A faixa não recomendada para menores de 12 anos, por exemplo, só podia ser exibida impreterivelmente a partir das 20 horas. E com a inconstitucionalidade desse dispositivo, uma novela ou programa com essa classificação pode ser exibida em qualquer horário, sem que os canais de TV sejam multados ou tenham qualquer dificuldade de ordem jurídica. A banalização total, né? A gente que luta pela família, pelos princípios, pela essência do cuidado com as crianças e adolescentes, que somos pais, que temos filhos, a gente sabe que quando tinha classificação, isso já não era respeitado, muitos programas a gente vê incentivando, motivando, fazendo apologia. Tem um programa mesmo à tarde de adolescente na Rede Globo, aquele programa chamado Malhação, que incentiva a adolescente que não é virgem, ela é retrógrada, ela é errada. Não pode a pessoa decidir, adolescente, a jovem, querer ser virgem, querer casar virgem, porque a televisão critica e coloca como uma pessoa retrógrada, né? Então, a gente já via isso aí abertamente, cenas como novela das 6 mesmo, e alguns programas de tarde, de sexo, e a gente tinha que ver e ficar calado. E agora que o Supremo Tribunal Federal, que é um órgão, aliás, para trazer, resguardar as famílias, aí vem agora com essa novidade dessa banalização total. E a decisão do relator, do ministro Toffoli, que mantém a exibição de caracteres sobre classificação dos programas, mas apenas de maneira informativa, certamente resultará na proliferação de programas com apelo sexual ou impróprio para menores. Esse tipo de programação tem constrangido várias pessoas. Trata-se de uma afronta à integridade moral, sobretudo das nossas crianças e adolescentes. Alguém diz assim: mas então não assiste televisão, se você não concorda com isso. Mas eu acho que isso é um absurdo. A gente sabe que a televisão é um importante meio de comunicação e que é utilizado principalmente pelos brasileiros, pelo mundo inteiro, e eu acho que tinha que ter, no mínimo, respeito. Então, eu já vim aqui várias vezes nessa tribuna defendendo essa questão na cidade do Recife. Há um tempo atrás, a gente via vários outdoors na cidade com cenas de sexo. Ainda bem que deram uma parada. A gente fez uma denúncia no Ministério Público Federal, aliás, no Ministério Público do Estado. Fizemos aqui projetos de lei que, infelizmente, ainda não foram ainda trazidos para votação, para o debate,
mas eu creio que vai vir em breve, e a gente tem o apoio da população, já diversas pessoas que têm nos questionado sobre isso, e nós não podemos ficar à mercê do bom senso das emissoras. A gente sabe que hoje em dia isso é muito comercial. Se a televisão apresenta cenas de sexo, parece que chama mais atenção, né? Sensualidade, né? E a gente sabe que, infelizmente, a pornografia hoje é uma droga, tão droga como uma droga de álcool, de maconha, de cocaína. A gente sabe que, infelizmente, existem números que comprovam o tamanho da destruição que a pornografia tem feito dentro das famílias, dos lares, e isso agora abertamente dentro das casas, colocando as crianças e adolescentes à mercê. Então, eles estão vão prejudicar as famílias e vão deixar de estar protegendo. Então, nós estamos aqui colocando a inconstitucionalidade avalizada pelo Supremo Tribunal Federal, em sentido contrário ao que dispõe o artigo 76 do Estatuto da Criança e do Adolescente, do qual estabelece que as emissoras de rádio e televisão somente exibirão no horário recomendado para o público infanto-juvenil. Eles estão infringindo o Estatuto da Criança e Adolescente com esses programas que, infelizmente, vêm para destruir a mente das crianças. E considerando a nossa responsabilidade como representante dos cidadãos recifenses, que compreende a proteção e salvaguarda dos valores morais e da dignidade da sociedade, eu sei que eu sou uma simples vereadora da cidade do Recife, mas nós não podemos nos calar diante de tudo que tem colocado, que tem sido imposto, que a gente é obrigado a engolir. Então, eu não vou me calar. Eu sei que, como uma vereadora, mas mesmo assim eu vou enviar um ofício para a ministra Carmen Lúcia, que vai estar assumindo agora a corte no próximo dia 10, no sentido que ela reveja essa situação. E ainda vou mobilizar também algumas pessoas nas redes sociais, nas mídias sociais. Por quê? Porque nós não podemos, hoje em dia parece que tudo que é ao contrário agora que está mudando, e parece que tudo é normal. E quem está errado é quem acha que está certo, e vai essa confusão toda. A inversão de valores. Eu já tive muitos momentos aqui nessa casa, de me sentir aqui sozinha em alguns debates, e muitas vezes questionar, meu Deus, será que está todo mundo certo? Só eu que estou errada. Mas, na verdade, eu tenho uma convicção que eu estou aqui nessa casa com esse objetivo, em defesa da família, em defesa da vida. Temos aqui a comissão, a frente parlamentar em defesa da família, e nós não podemos nos calar, e nós não vamos permitir, porque existe uma grande parcela da população que é a favor dos bons costumes, da tradição, da moral, e nós estamos aqui defendendo esse segmento. Então, mesmo entendendo a nossa simplicidade, a nossa pequenez diante do Brasil, que é uma vereadora ali da cidade do Recife, mas mesmo assim eu vou fazer esse ofício, e eu quero convidar aqui os meus pares, aqueles que se sentirem também motivados a poder assinar comigo esse ofício e mandar ali para a ministra que vai estar assumindo, a ministra Carmen Lúcia, porque eu considero isso uma afronta à família, um desrespeito, e nós não podemos nos calar. Nós estamos aqui para representar uma parcela da população, e nós temos que nos colocar diante de qualquer que seja a situação, independente se é algo nacional, se é algo estadual, se é aqui da cidade do Recife. Nós temos que falar pelo povo. E quando nós falamos representando essa população, e vamos fazer isso sim. Então, eu quero convidar os colegas vereadores que se interessarem, e principalmente os que são da Frente Parlamentar em Defesa da Família, para que possam assinar comigo esse ofício, para que a gente possa mandar. Porque eu também estou já entrando em contato com alguns colegas, o pessoal da Igreja Católica, que tem feito um trabalho de defesa, o pessoal ali do Manaim, o pessoal do Provida, e o pessoal da Igreja Católica Evangélica, todo mundo junto. Isso não é coisa de
de igreja, isso é defesa da família, isso é defesa dos valores, dos princípios, das crianças e dos adolescentes. É o mínimo que se pode fazer, é respeitar quando uma criança está em casa, um adolescente poder assistir algo na televisão que venha lhe trazer construção e não que venha desconstruir ou lhe motivar a fazer alguma coisa que ainda não chegou o tempo, que ainda não é o momento, que ainda não é, ela ainda não tem estrutura psicológica para poder assistir todo tipo de informação e trazer todo tipo de informação para dentro da sua casa. Eu estou falando aqui também como mãe, eu tenho 5 filhos, uma neta, e nós não podemos, assim, deixar que as coisas andem por esse rumo. Se alguém não falar, se alguém não abrir a boca, a bagunça vai ficar maior ainda. E eu estou aqui para isso, para abrir a boca. Se Deus quiser, nós vamos conseguir. Alguma coisa nós vamos conseguir. Deus abençoe a todos. Boa tarde. Obrigado, vereadora. Declaro encerrada a presente sessão. Senhor presidente, eu gostaria de usar o tempo de liderança. Declaro. Não, mas eu não tinha como. Eu só se eu fosse Durango Kid no tempo atrás, aí do... declarei encerrado e voltei para atender o seu tempo de liderança. Eu declarei normalista, mas Mas não vai ter briga, não. É só... Senhor presidente, amanhã será 7 de setembro, o dia que nós comemoramos a independência do Brasil. É uma data bastante significativa. É uma data que procura reforçar o nosso sentimento de nacionalidade. Algo que é comum, inclusive, a todos os países. Todos os países têm as suas datas nacionais, vereador Eurico Freire. Tem seus símbolos nacionais. Quando nós olhamos para a nossa bandeira e quando todos os demais cidadãos nacionais de outros países olham também para as suas bandeiras, algo que, em regra, é comum é que todos acreditam que a sua bandeira é a bandeira mais bonita entre todas. Isso em decorrência de uma forte carga emocional, emotiva, que é fruto de uma construção histórica. Inclusive, tem um célebre trabalho na área de História e da Ciência Política, do Eric Hobsbawm, que foi um dos grandes historiadores do século XX, intitulado A Invenção das Tradições. Quando os países estiveram num processo de formação nacional, era necessário que o conteúdo aprendido na escola ele tivesse essa natureza de demonstrar os valores da formação do espírito de nação. Inclusive, um país que é muito emblemático nisso é a França, quando, ao longo dos séculos, até a cristalização do sentimento de França, ocorrido após a Revolução Francesa, mas somente completado no início do século XX, se dizia que qualquer um poderia ser francês desde que aprendessem os valores da França. E aprender os valores da França era conhecer a história da França, era amar a Marselhesa, era amar a bandeira francesa e adquirir, portanto, as virtudes próprias do francês. Aquilo era importante, inclusive porque dizia respeito não apenas à facilitação do Estado, do ponto de vista de exigir determinado compromisso do cidadão. O cidadão que não se sente nacionalistas, que não seguiram a linha do jus soli, seguiram a linha dos jus sanguíneos, como, por exemplo, a Alemanha, em que estavam-se diante ali de comunidades de descendentes. O alemão não é aquele que aprende a ser alemão. Ninguém consegue ser alemão se não tiver uma origem alemã. O que faz com que alguém seja alemão é o próprio sangue,
e isso foi seguido em alguns países, como, por exemplo, a Itália, formando 2 grupos, um que dizia respeito ao solo, os nascidos no solo, e outros que diziam respeito à aquisição da nacionalidade pelo vínculo da hereditariedade. O fato é que, no nosso caso, assim como outros países que receberam forte contingente de imigrantes, nós adotamos, claro, o jus soli, na medida em que, se não fosse dessa forma, nós teríamos aqui uma população de estrangeiros. E o fato é que, ao longo desses 2022, nós completaremos 200 anos de construção de independência. Isso é importante que a gente discuta, porque, lamentavelmente, nós perdemos um pouco desse sentimento de vínculo com a pátria. Houve uma perda de cultura cívica, houve uma perda de capital social, e que isso precisa ser restaurada. Uma população que não tem orgulho do que se está construindo no presente, dificilmente terá a capacidade de construir uma sociedade próspera, decente, rica, livre, onde todos possam ser tratados de forma adequada e onde todos possam garantir o sucesso de um projeto nacional. Então, amanhã nós comemoramos mais um ano de independência do Brasil, e para mim é uma grande satisfação, e eu falo aqui em nome do PSDB, trazendo que nós precisamos restaurar, de fato, este momento esse sentimento cívico nacional. Inclusive, eu faço aqui o registro também que, logo após o fim do regime militar, e o regime militar ele marcou muito esse sentimento cívico, e que, inclusive, procurando associar o sentimento cívico ao próprio regime, e isso fez com que, logo após a restauração do governo civil, a partir do governo de José Sarney, com a morte de Tancredo Neves, houvesse um comportamento dos órgãos públicos, das entidades públicas, de frear um pouco o sentimento às datas, de valorização das datas nacionais. Isso em decorrência de uma tentativa de se desvincular do regime que havia passado o poder naquele processo exitoso de transição democrática. Mas nós não podemos permanecer nesse estágio de distanciamento, inclusive de desvalorização das nossas datas nacionais, inclusive das cerimônias oficiais. O desfile, por exemplo, cívico-militar de 7 de setembro, ele perdeu muito da sua importância, de outrora, em decorrência desse contexto. É preciso que a gente resgate isso. Faz bem para a gente, faz bem para a pátria essa associação. Então, nesse sentido, que amanhã seja um dia de reflexão acerca do futuro comum que nós estamos construindo, e que a política nacional ela seja restaurada a um estágio de decência, onde os adversários se comportem como adversários e não como inimigos. Afinal de contas, buscamos por caminhos diversos, a construção de uma sociedade que seja próspera, justa, livre para todos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Encerrada a presente sessão, não tendo mais ninguém inscrito, convoco a próxima para quinta-feira, às 16 horas, uma homenagem, às 10 horas da manhã, uma homenagem aos 70 anos da Associação do Ministério Público de Pernambuco. Quem é a proposta de quem? Proposta de quem? De quem é? Quem é a proposta? Vereador Jaime Asfora.